Bom dia a todos. Nós estamos reunidos aqui nesse ambiente virtual da Escola Jesus Cristo para mais uma pregação de domingo, hoje, dia 23 de maio, quarto domingo do mês. E preparando os nossos pensamentos para a nossa prece inicial, vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, Paulo diz assim: Apresento-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei, o qual também vós recebestes, e nele ainda perseverais, pelo qual é certo que sois salvos. Se todavia o conservais como eu vô-lo preguei, salvo se em vão crestes. Porque desde o princípio eu vos ensinei o mesmo que havia aprendido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois disto pelos 11. Depois foi visto simultaneamente por mais de 500 irmãos, dos quais muitos vivem ainda hoje, mas alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, em seguida por todos os apóstolos. E por último, tal como um abortivo, foi visto também por mim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, e Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos tens dado de estarmos reunidos para escutar a Tua palavra e para aprender os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que a Tua presença seja entre nós, que nós estejamos dispostos a recebê-lo ao nosso lado, para que nós também possamos, assim como os teus discípulos, termos a bênção da tua presença entre nós. E sabemos, Senhor, que o Senhor está entre nós. Peço, Pai, que abras as nossas mentes e os nossos corações para recebermos os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor. Não nos desampare, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós iremos falar um pouquinho hoje a respeito das aparições de Jesus após a ressurreição. No livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele narra que Jesus, depois do seu sofrimento, apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Isso está no capítulo 1, versículo 3 do livro Atos dos Apóstolos. E ao todo, no Evangelho, nós temos narradas
11 aparições de Jesus nesse período de... são 10 aparições de Jesus nesse período de 40 dias, né, que sucedeu a Páscoa, né, a ressurreição, e a 11ª aparição narrada é justamente a aparição ao apóstolo Paulo na sua conversão, né, durante a sua ida à cidade de Damasco. Ele ainda estava indo em perseguição dos cristãos, mas encontra-se com Jesus e aí sua vida é transformada completamente. O encontro com Jesus transforma a vida de Paulo. Mas nós vamos nos deter aqui às aparições de Jesus que foram narradas nesse período de 40 dias, aproximadamente após a Páscoa, em que Jesus esteve entre nós aqui na Terra. E nós estamos hoje, né, vivendo esse período ainda de pouco mais de 40 dias após a Páscoa, que aconteceu no mês passado. Então vamos tentar relembrar aqui algumas dessas aparições. É claro que sabemos que existem muitas outras aparições de Jesus, né, que não estão narradas no Evangelho, mas muitas delas foram registradas por Humberto de Campos, né, e estão em livros psicografados por Chico Xavier. Uma delas, inclusive, nós iremos estudar aqui nesta reflexão da manhã. Mas nós iremos então relatar, né, as 10 aparições e vamos trazer com mais detalhes, né, uma dessas aparições que está narrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né, psicografado por Chico Xavier, que foi a aparição de Jesus aos 500 da Galileia, né, que Paulo se refere na sua primeira epístola aos Coríntios, nos versículos lidos por nós antes da prece inicial. Paulo diz: depois foi visto simultaneamente por mais de 500 irmãos, dos quais muitos vivem ainda hoje, mas alguns já dormiram. Então esse encontro de Jesus com esses mais de 500 irmãos na Galileia, né, foi narrado e descrito por Humberto de Campos e está inserido no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Bom, então a primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição foi a Maria Madalena. E nessa ocasião, Jesus ainda não permite que ela se aproxime nem toque ele, né? Mas ele pede a ela que vá anunciar aos outros irmãos que Jesus estava vivo e ainda pede a ela que diga a eles que Jesus queria encontrá-los na Galileia, né? Que Jesus estava indo adiante deles para a Galileia. Numa segunda aparição, algumas mulheres que estavam próximas ao jardim do túmulo, né, que estavam indo visitar Jesus, né, que eram justamente a Maria Madalena e a outra Maria, né, elas foram olhar o túmulo de Jesus e viram que o túmulo estava vazio. E um anjo afirma a elas que Jesus havia ressuscitado. Então esse anjo pede que elas vão contar aos outros o que havia acontecido e afirma para elas também que Jesus iria adiante deles para a Galileia. E depois disso, o próprio Cristo aparece a elas, né, reafirmando esse encontro marcado, né, na Galileia. Olha a importância, né, desse encontro que Jesus ele deixa, né, esses convites, né, para esse encontro na Galileia em tantos momentos. Em tantos momentos ele afirma a importância desse encontro. A terceira aparição de Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús.
Nessa ocasião, os apóstolos não reconheceram que era Jesus que estava caminhando ao lado deles. Era um viajante desconhecido que se encontra com eles no caminho, se interessa pelo assunto que eles estavam conversando, e eles estavam falando justamente sobre o fato de Jesus ter sido crucificado, mas esse viajante diz: mas vocês não se lembram das Escrituras, onde todos os profetas afirmam que o Messias iria realmente morrer, mas que depois de 3 dias iria ressuscitar? Então esse viajante começa a clarear as memórias dos discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús, e eles começam a entender o que ele estava falando. E quando eles se aproximam de uma aldeia, Jesus, ainda desconhecido, aparentemente iria seguir adiante. Mas então os discípulos chamam: Senhor, fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite desce. E Jesus fica com eles. E no momento que Jesus reparte o pão, eles observam o jeito de Jesus partir os pães e percebem também as feridas nas suas mãos. E ali naquele momento eles reconhecem que era Jesus que estava com eles todo esse tempo. E aí Jesus, ele desaparece naquele momento, ele some de diante deles. Numa quarta aparição, Jesus aparece a Pedro. E essa aparição ela não é detalhada nos evangelhos. Nós temos ela comentada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e também Paulo cita, quando diz que ele apareceu a Cefas, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. Esse encontro de Jesus com Pedro, então, apesar dele não estar narrado no Evangelho, é apenas citado por Lucas e por Paulo, nós temos algumas mensagens psicografadas por Chico que mostram mais detalhes desses encontros que Jesus e Pedro tiveram após a ressurreição. Então são mensagens que trazem mais informações, mas nós não iremos falar sobre essas mensagens hoje. Bom, a quinta aparição, Jesus aparece primeiramente a 10 dos 11 apóstolos. 11 porque Judas havia morrido. Essa aparição está narrada no capítulo 24 do Evangelho de Lucas e no capítulo 20 do Evangelho de João. Nessa primeira aparição, Tomé não estava presente. E Jesus, quando se encontra com os discípulos nesse local que estava fechado, ele aparece lá dentro e se encontra com os discípulos. A princípio eles achavam que era um fantasma, mas Jesus diz: eu estou com fome, vocês têm alguma coisa para comer? E Jesus come entre eles. Então eles percebem que não era um fantasma, que era o próprio Cristo que havia ressuscitado. A sexta aparição é justamente um intervalo de alguns dias depois, quando Tomé estava junto com os demais apóstolos. Está narrada no Evangelho de João, capítulo 20. E nessa segunda aparição, Tomé, que já estava entre eles, e havia dito anteriormente aos seus companheiros que só iria acreditar que era realmente Jesus se pusesse a mão nas suas feridas. Então Jesus aparece e diz: vem, Tomé, coloca as mãos nas minhas feridas. E Tomé não precisa, obviamente, colocar as mãos nas feridas de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus e reconhece que Jesus havia ressuscitado. E Jesus ali naquele momento repreende ainda a incredulidade de Tomé e diz: bem-aventurados aqueles que não precisavam ver, mas ainda assim acreditaram. Bom, na sétima aparição de Jesus, que está narrada no Evangelho de João, capítulo 21,
né? Nessa ocasião, Jesus aparece a 7 apóstolos numa praia do Mar da Galileia. É uma ocasião em que Jesus opera pela segunda vez o milagre da pesca, porque os discípulos estavam pescando, havia muitas horas, né? Provavelmente passaram a noite inteira pescando e não haviam pegado nenhum peixe. Mas quando Jesus manda, lance outra vez a rede no mar, eles lançam novamente e quando puxam, a rede está cheia de peixes. Então é a segunda vez que Jesus realiza esse milagre, né, da pesca milagrosa entre os seus discípulos. A 8ª aparição é justamente a aparição que nós iremos estudar na manhã de hoje, né, que é quando Jesus aparece aos apóstolos e mais 500 discípulos, mais de 500 discípulos na Galileia, né, como está narrado em 1 Coríntios e também em Mateus 28. Né, essa aparição, como nós lemos anteriormente, foi citada por Paulo, né, e a gente vai comentar com mais detalhes essa aparição em seguida. Bom, a 9ª aparição de Jesus é a aparição a Tiago, como está também narrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse encontro ele é citado apenas por Paulo, né, e não traz nenhum detalhe sobre o encontro. E mais uma vez, através da psicografia de Chico Xavier, né, nós temos esse encontro narrado no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos. Então, a leitura recomendada a todos, né? Bom, e a 10ª e última aparição nesse intervalo de 40 dias, né? Lembrando que depois Jesus ainda aparece a Paulo, né? A Saulo, que estava a caminho de Damasco, mas na sua 10ª e última aparição, né, aos discípulos, é justamente a ocasião em que Jesus ascende ao céu no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ela está narrada no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Bom, então hoje nós vamos refletir a respeito da mensagem intitulada Os 500 da Galileia, que é uma mensagem escrita por Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, e que está inserida no livro Boa Nova. Humberto de Campos começa dizendo o seguinte: depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre suas reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus
ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como quem avivava a sua recomendação de bom ânimo, e a noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, que é Pedro, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas ao pé do monte, onde Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se, invariavelmente, todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pelas vias das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o Messias voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Então Jesus, como nós vimos anteriormente, ele estava em diversas aparições, convidando os discípulos para esse encontro. Ele sabia da importância desse momento que ele deveria ter com esses discípulos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos dos Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Que beleza a narração de Humberto de Campos, meus irmãos. Nesse dia, como que antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu, muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível generosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Era ele. Então, meus irmãos, mais de 500 estavam reunidos junto com os apóstolos e Jesus aparece diante deles para fazer o seu último sermão, seu último discurso diante de todos esses que se reuniram para receber as suas palavras. E vejam a descrição de Humberto de Campos sobre essa aparição de Jesus. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto
se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Então, diante da aparição de Jesus, até mesmo os mais fortes caíram de joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, de alegria, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Então ninguém disse nada naquele momento. Era o absoluto silêncio. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Então Jesus falou a eles: amados. A cada um se figurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas no meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Então, meus irmãos, a primeira recomendação de Jesus, que já havia anteriormente, como está narrado nos evangelhos, enviado seus discípulos em meio aos lobos, Jesus aparecia novamente para enviar mais de 500 pessoas como discípulos, como ovelhas em meio a lobos, seguindo os passos dos discípulos nesse escabroso caminho. Então, o caminho de quem segue a Jesus é um caminho escabroso, é a porta estreita, é aquele caminho que ninguém quer seguir, é aquele do qual todos tentam se desviar. Depois deles, diz Jesus, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que é a nós que Jesus tem enviado. É de nós que Jesus requer essa tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Eles, Jesus está se referindo aos apóstolos. E vós sereis o fermento divino. Então é quem multiplica, é quem faz crescer a massa, o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Então Jesus estava instituindo os primeiros trabalhadores dessa grande seara, seara que Jesus se referiu lamentando ao dizer: em verdade, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí Jesus nos faz uma recomendação: rogai ao Senhor das searas que envie trabalhadores para a sua seara. Então, meus irmãos, nós devemos ser esses trabalhadores. Nós devemos rogar a Deus que envie novos trabalhadores para essa seara, que irão nos auxiliar na realização dos trabalhos divinos, dos trabalhos que Jesus nos confiou a cada um de nós. E Jesus continua dizendo: para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão.
Jesus disse, mais de uma vez, que aquele que desejasse ir após ele deveria tomar a sua própria cruz e o seguir. Então foi um convite de Jesus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Então ele repete aqui, experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. E a ingratidão é algo realmente muito triste. Nós temos o exemplo daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus a caminho e apenas um deles voltou para agradecer, né? A ingratidão é algo muito triste, mas nós não devemos fazer o bem em troca de gratidão. Nós não devemos esperar gratidão pelo bem que fazemos. Em primeiro lugar, quando nós reconhecemos que nada que nós fazemos é de nós mesmos, que todo o bem que fazemos é de Deus, não é nosso, então nós não devemos de forma alguma nos gloriarmos de nada de bom que fizermos, mas dar sim glórias a Deus, porque Ele nos usa na realização das suas tarefas quando nós nos colocamos à disposição dele como servos fiéis, como instrumentos do seu amor. Então não devemos sofrer com a ingratidão dos outros. Não devemos. E Jesus continua. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Então, o reino de Deus que desce para a terra, mas aonde irá se implantar o reino de Deus? No coração de cada um de nós, no espírito das criaturas. Então nós precisamos preparar o terreno do nosso coração para que o reino de Deus possa se construir dentro de nós. A semeadura, a semente foi lançada, mas o nosso coração está em condições de receber esta semente? Nosso coração é a terra boa da parábola do semeador, no qual a semente irá germinar, crescer e dar flores e frutos. Então precisamos cuidar do nosso coração. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então, o que é negar a nós mesmos? É não colocar a nossa vontade em primeiro lugar. É colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus nos diz que se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos seriam acrescentadas. É uma promessa de Jesus. Mas nós devemos verdadeiramente colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Negai-vos a vós mesmos. Nós devemos negar a nossa própria vontade e receber de Deus a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Jesus diz, como eu neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, porque Jesus negou-se a si mesmo quando se entregou na cruz.
ele ora a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então Jesus reconheceu a vontade de Deus, negou-se a si mesmo em nosso favor. Então nós devemos ser seguidores de Jesus. Mas o que é seguir a Jesus? É seguir os seus passos. E se seguimos os passos de Jesus, temos que aprender a negar a nós mesmos. Isto é, a diminuir dentro de nós o nosso egoísmo, diminuir dentro de nós o nosso orgulho, praticando as virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Se eu sou egoísta, eu preciso praticar a caridade, aprender a doar. Se eu sou orgulhoso, eu preciso praticar a humildade, aprender a me fazer cada vez menor. Como disse João Batista, agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então é necessário que nós diminuamos para que Jesus possa crescer dentro de nós. Então Jesus continua dizendo: séculos de luta vos esperam na estrada universal. Esses séculos de luta a que Jesus se refere já chegam a 21 séculos. Nós estamos no século 21 após a vinda de Jesus. E as lutas aumentam cada vez mais. Estamos vivendo agora essa pandemia em todo o planeta. E Jesus nos alerta, dizendo: é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vitória, pela soberana grandeza da vida imortal. E olha que interessante, no momento que nós estamos vivendo, todos esperançosos pela possibilidade de termos acesso à vacina contra a Covid, Jesus diz: é preciso imunizar o coração contra os enganos da vida. Então existe vacina para o nosso coração se imunizar contra os enganos da vida? E existe, meus irmãos. A vacina é a palavra de Deus. Então nós temos acesso à vacina milagrosa da palavra de Deus, que pode nos tornar imunes a todos os enganos da vida transitória, a todos os prazeres enganosos do mundo, transitórios, passageiros. Nós podemos nos imunizar contra tudo isso através dessa vacina milagrosa que é a palavra de Deus. Vossas sendas, continua Jesus na narrativa de Humberto de Campos, vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Então o mundo ainda é dominado pelo mal, e todo aquele que se levantar para defender o Evangelho de Jesus sofrerá ataques dessas forças do mal. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Então, eu achei muito interessante Jesus dizer aparentemente desamparados, porque muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos desamparados, mediante a tanto sofrimento, mediante tantas angústias que o mundo tem vivido.
tantas perdas. Nos sentimos desamparados, mas esse desamparo não existe. É um desamparo aparente, mas não é um desamparo real. Nós não estamos desamparados. Jesus diz: a dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Nós não devemos participar dos banquetes venenosos das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. A chaga, a ferida, é o vosso sinal. A coroa de espinhos é o vosso símbolo. E a cruz é o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então iremos falar como quem fala no deserto e seremos escarnecidos por aqueles que estão ainda dominados pela carne. Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Jesus nos diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá, porque a paz de Jesus não é a paz do mundo. A paz de Jesus é a paz verdadeira, a paz daquele que, mesmo diante da dor e do sofrimento, tem a certeza de que Deus está olhando para ele. Tem a certeza que não é abandonado, que não está desamparado por Deus. Essa é a paz do verdadeiro discípulo. E Jesus, então, continua dizendo: na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Então, Jesus sabe que do nosso sofrimento, da nossa dor necessária, Ele irá retirar o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça. E esse trigo irá sustentar muitas criaturas. E Jesus continua dizendo: até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Então nós vivemos num mundo sem amor, porque o reino de Deus ainda não se estabeleceu entre nós. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Então, quando estivermos nos sentindo sós, nos lembremos que Jesus está conosco. Que Jesus está conosco. A nossa solidão será preenchida pela sua assistência incessante. Então, Jesus nos assiste sem parar. Gozarei em vós, como gozareis em mim,
o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Então, o que nos trará júbilo? O que nos trará verdadeira alegria, senão a execução fiel da vontade de Deus? Quando tombardes, sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Então, se nós caímos, Jesus nos levanta. Jesus nos ergue novamente. E aqui, meus irmãos, Jesus nos mostra as características dos seus verdadeiros seguidores. Então nós devemos nos atentar nesse momento, muito importante, para essas características que nós devemos buscar em nossa personalidade, que nós devemos incluir no nosso modo de agir diante dos nossos irmãos mais necessitados. Então Jesus afirma: sereis a união onde houver separatividade. Sereis a união onde houver separatividade. E eu me lembrei da oração de São Francisco: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, nossas atitudes e nossas falas precisam ser para unir, para agregar, e nunca para separar e para dividir. E a gente vê tanto nos movimentos cristãos e também dentro dos movimentos espíritas, mas infelizmente nós vemos separações, divisões entre cristãos que discordam de determinadas circunstâncias, como, por exemplo, quem foi fulano, quem foi ciclano. E se eu defendo que fulano foi alguém e outro defende que fulano foi outro, nós não podemos mais estar juntos. Nós estamos separados porque pensamos de forma diferente e trazemos a divisão para dentro do cristianismo, para dentro do espiritismo. Não devemos nos preocupar com bobagens. Se Jesus quisesse que nós soubéssemos em detalhes quem foi quem, a nossa memória não seria apagada de uma encarnação para outra. Então não devemos nos preocupar com isso. As verdades que nos são reveladas são para o nosso crescimento, mas aquilo que não está revelado, nós não devemos ficar procurando respostas aonde não há necessidade de buscarmos essas informações. Então não devemos buscar esse tipo de informações que são, na verdade, curiosidades, que não trazem nenhum engrandecimento e ainda por cima traz a discórdia e a desunião. E Jesus continua dizendo: sereis o sacrifício onde existir o falso gozo. Então, diante das alegrias falsas do mundo, nós seremos o sacrifício. Nós iremos assumir para nós o sacrifício. Sereis a claridade onde comparecem as trevas. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Sereis o porto amigo, edificado na rocha viva da fé, onde pairem as sombras da desorientação. Então, porto amigo, aquele que recebe os irmãos que estão desorientados, em busca de uma orientação, em busca de uma palavra
de consolo. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha presença entre as loucuras humanas. Então nós seremos a presença de Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Se nós estivermos andando nos passos de Jesus e pudermos ser um com Ele, como Ele era um com o Pai, com Deus. Que maravilha, meus irmãos, quando pudermos repetir as palavras de Paulo de Tarso, quando disse: já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então sereis a minha presença, sereis a minha presença. Entre as loucuras humanas, sereis a minha esperança, sereis a minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Então, meus irmãos, nada devemos temer. Não temais. Jesus repete esta expressão inúmeras vezes no seu Evangelho. Não temais. Não devemos ter medo. Devemos sim ser fiéis ao coração de Jesus, com a certeza de que Ele também é fiel a nós. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Então, assim como os magos tiveram a estrela de Belém que os orientaram nos caminhos até Jesus, o bom ânimo representará para nós também uma estrela que nos guia, que nos orienta. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Não devemos nos distanciar do mundo, mas devemos ir ao mundo para sermos aqueles que levam a luz do Cristo aonde as trevas ainda se fazem presentes. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então, assim Jesus termina o seu belíssimo discurso diante daqueles mais de 500 que se reuniram na Galileia. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai em obediência feliz à sua vontade augusta. Então, meus irmãos, sagrada emoção, continua narrando Humberto de Campos, sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram um mestre rodeado de luz como elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas no paraíso
No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos encarquilhados desceram a encosta unidos uns aos outros, como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na santa tarefa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. E vou pular para o último parágrafo, por conta do nosso tempo, mas Humberto de Campos diz: na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo, com as luzes do Evangelho, a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passaram, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações e multiplicando as notas do seu cântico de glória por entre os que constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Formavam então a caravana sublime que nunca se dissolverá. Então, meus irmãos, que possamos nós também fazer parte desta caravana, nos colocarmos dispostos como instrumentos nas mãos de Deus, para sermos realizadores da sua vontade em todas as circunstâncias da vida. Perguntemos para a nossa própria consciência, perguntemos para a nossa estrela que Jesus colocou diante de nós. O que o Senhor espera de nós? Diante de uma oportunidade de trabalho, o que Jesus espera de nós? Diante da oportunidade de ajudar alguém, o que Jesus espera de nós? Sacrifiquemos a nós mesmos em favor dos nossos irmãos, como Jesus se sacrificou em favor de toda a humanidade. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por teres enviado o teu Filho para morrer por nós na cruz, pela redenção de toda a humanidade. E te pedimos agora, Senhor, que possamos estar entre aqueles que se reuniram na Galileia para ouvir as últimas solicitações do Mestre, que possamos estar unidos entre eles para realizarmos a tua vontade aqui na terra, Senhor. Guia-nos, põe diante de nós a tua estrela, para que saibamos seguir o teu caminho através das tuas orientações. Pedimos, Senhor, que nos dê força e coragem para que possamos enfrentar os desafios e obstáculos que estarão diante de nós. Mas sabemos que o Senhor está conosco e não nos desampara. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade da tua palavra diante de nós. Fica conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja.